Paz do Senhor, povo de Deus. Eu tenho uma palavra de fé para os meus irmãos. Eu poderia aqui estar, meus irmãos, contando muitas experiências que eu já tive com Deus, mas eu vou contar um pouquinho das experiências que eu já vivi com meu Senhor Jesus. Eu ainda não tinha conhecido Jesus verdadeiramente, e eu já era assim, uma pessoa tão de fé, tão temente a Deus. Eu orava e Deus sempre me respondia, ainda assim, sem conhecer meu Senhor Jesus. Aí me converti, tive algumas experiências com Deus e estou aqui para contar um pouquinho assim, da minha história, da minha vida, da pessoa de fé que sou. Eu tenho uma fé tão grande em Deus. Meus irmãos, eu não participo de campanha em igrejas, mas assim, eu faço os meus propósitos com Deus, eu e Deus responde, sem precisar fazer campanha, sem precisar dar isso e dar aquilo. Não, meu irmão, Deus é Deus. Quando você tem fé, quando você crê, tudo que você coloca nas mãos dele, ele faz. Eu tenho vivido um tempo que eu tenho ido assim visitar algumas congregações e eu tenho visto meus irmãos, os líderes de igreja falar muito, meus irmãos, sobre dízimo e sobre oferta. E eu tenho visto assim que dentro da igreja é um cuidado assim, com alguns irmãos. E a gente sabe que lá fora, meu irmão, na rua, tem muita gente doente, muita gente precisando de Deus. Muitas vezes pessoas dentro da igreja esquecem que lá fora tem pessoas carentes, pessoas necessitadas. Meu irmão, quando eu leio na Bíblia em relação a dízimos e ofertas, que eu vejo as pregações que eu assisto hoje, que eu escuto falando de doação, pregando sobre o dízimo e sobre a oferta. Meus irmãos, eu tenho vivido experiência com pessoas de ruas, pessoas que necessitam realmente, e que a gente dentro da igreja, esse dízimo e essa oferta poderia sim, para ajudar os muitos necessitados que vivem na rua. Eles, meu irmão, são quantas viúvas, quantos órfãos precisa dessa oferta que Deus fala na palavra, que os líderes falam na igreja, que o dízimo e a oferta é para os órfãos e as viúvas. Cadê, meu Deus, esse dinheiro, esse dízimo que as viúvas não estão vendo, os órfãos não estão vendo, não estão recebendo? Eu tenho feito, meus irmãos, o pouco que eu tenho assim ajudado algumas pessoas da rua, e eu tenho visto as necessidades de cada um, as histórias de cada um, quanta gente, meus irmãos, doente, quanta gente precisando, e muitas vezes a pessoa acha que é só no templo de Deus, dentro da casa de Deus, que as pessoas são curadas. Os hospitais, as ruas estão precisando de pessoas de Deus para falar de Jesus, para ir com a palavra de salvação, de libertação, de cura. Quantas pessoas doentes, necessitadas, precisando, meu irmão, de uma palavra do Senhor, de uma palavra de conforto, de uma palavra de fé. E eu, nesta noite, estou aqui, meus irmãos, para falar para vocês. Vão na rua, vão conhecer a verdadeira necessidade dos órfãos, das viúvas, porque nas ruas, sim, você encontra muita gente precisada, necessitada. Na casa de Deus, dentro do templo do Senhor, já tem quem ajuda. As pessoas ali dentro têm uns aos outros. E na rua não, meu irmão. Muitas vezes a gente fala de Jesus dentro da casa de Deus para um irmão, para outro irmão, e esquecendo que lá fora precisa a palavra de Deus ser falada, precisa levar um alimento para aqueles necessitados, doar uma roupa. Hoje em dia não estão mais fazendo isso, poucos estão indo para a rua, meu irmão, levar uma cesta básica, levar uma sopa. Hoje tudo é em volta de dentro da igreja, e a gente sabe, meus irmãos, que lá fora tem gente necessitada, gente doente, gente carente, gente com cada história, que você tem que estar preparado, revestido pelo poder de Deus para escutar e poder ajudar.
Essa é a minha palavra assim de fé, de incentivo neste dia, porque eu tenho vivido essas experiências, eu e minha família. Somos assim, pessoas assim que a gente vai dar a palavra, fala de Jesus e a gente vê o quanto as pessoas necessitam. E eu queria dizer para vocês, não fique só dentro do templo de Deus, falando para os irmãos que já conhecem a palavra. Vá para a rua, vai, meus irmãos, dar uma cesta básica, ajudar os órfãos e as viúvas das ruas que realmente precisa, que realmente necessita, porque a gente está na casa de Deus e esquecendo das pessoas lá fora. Eu digo assim que na igreja eles já recebem muita doação, já recebem muito dízimos e ofertas, mas os órfãos e as viúvas ainda não estão vendo essa ajuda que o Senhor Jesus fala na própria palavra, que o dízimos e a oferta da casa do Senhor é para as viúvas e para os órfãos. Aonde está essas ofertas que essas viúvas e esses órfãos não estão vendo? E eu agradeço aqui a minha oportunidade, agradecendo a Deus primeiramente por estar me dando essa oportunidade de falar e agradecendo a todos que eu sei que vão assistir esse vídeo. Que Jesus toca no coração de cada um de vocês para que o pouquinho que vocês têm, que vocês possam ajudar quem verdadeiramente precisa, quem verdadeiramente necessita, porque tem muita gente necessitada da palavra de Deus, de um alimento, de um cuidado. Meu irmão, até um abraço, até um aperto de mão que você dá em uma pessoa dessa, ela se sente feliz, ela se sente tocada por Deus. Então essa é uma palavra da minha parte, como uma serva de Deus, para vocês que vivem dentro de igreja, obedecendo os líderes. Claro que vocês têm que obedecer os líderes de vocês, mas ajuda mais o pessoal da rua, os necessitados, porque eles sim estão precisando verdadeiramente de Jesus, porque nós que congregamos já conhecemos a palavra de Deus, nossos irmãos já conhecem, mas aqueles que estão na rua, aqueles que estão fragilizados, aqueles que estão necessitados, eles não conhecem, eles não têm esse amor que a gente tem um pelos outros dentro do templo de Deus. Essa é minha palavra de fé para vocês que vão assistir esse vídeo. Muito obrigada. Que Jesus continue abençoando vocês grandemente e que Jesus venha tocar no coração de cada um através desse vídeo para que vocês possam fazer a obra de Deus, não só dentro do templo de Deus, mas sim na rua. Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente.